mereciam nenhuma. Mas, minha qualidade de pai, que fazia com que estivesse, sem cessar, com minhas filhinhas diante dos olhos e conhecesse as particularidades relativas à pequenina morta, contribuiu para que eu fosse o único observador e a única testemunha possível. Entretanto, apresso-me a insistir no fato de que a qualidade de pai não perturbou, de nenhum modo, como alguns poderiam supor, a serenidade de minhas observações, também, e por isso mesmo, procurei sempre manter-me na objetividade, sem deixar-me arrastar por teorias concebidas a priori ou simplesmente sentimentais. Assim, como já o disse no citado número da Filosofia della Scienza, era necessário, em um caso desse gênero, deixar passar algum tempo, para poder recolher utilmente certas observações, se a ocasião se apresentasse, e de fato, hoje, que se escoaram 2 anos e 7 meses, tenho algumas que merecem certa atenção. Não se esperem, porém, casos sensacionais. Não se produziu até agora nenhum desse gênero, e, entretanto, os que colhi são dignos de algumas reflexões. No ponto de vista físico, a semelhança entre as duas gêmeas manteve-se constantemente e, agora, ela não é somente física, como se podia observar no princípio, existe igualmente no ponto de vista moral. Quero sublinhar esta diferença, posto que, à primeira vista, não pareça ter nenhuma importância, possui, entretanto, um valor, que é este, faz, de uma parte, sobressair melhor a parecença da Alexandrina atual com a Alexandrina precedente e, de outro lado, tende a eliminar a ideia de uma influência sugestiva da mãe, no desenvolvimento material e moral da Alexandrina atual. De qualquer modo, conforme a decisão que tomei quando publiquei este caso, abster-me-ei de qualquer opinião ou interpretação pessoal, limitando-me à simples exposição das observações feitas e deixando a cada um tirar delas as conclusões que quiser. A Alexandrina atual continua a mostrar uma semelhança perfeita com a falecida. Isto ainda não se pode ver perfeitamente nas fotografias que eu publico, ou porque não reproduzem posições idênticas, o que seria difícil obter, ou talvez, e mais ainda, porque as fotografias da morta representam em uma idade mais avançada que a da Alexandrina de agora. Em todo caso, posso afirmar que, à parte os cabelos e os olhos, que são atualmente um pouco mais claros que os da primeira Alexandrina, na mesma idade, a semelhança continua a ser perfeita. Mas ainda que no ponto de vista físico, o conjunto das manifestações psicológicas, gradualmente desenvolvidas na criança, dá ao caso um novo e maior interesse. Desde que a vida das gêmeas começou a entrar em relações com o mundo exterior, encaminhou-se logo em duas direções diferentes, de sorte que já podemos verificar nelas duas naturezas absolutamente distintas. Deixo de falar, de modo especial, das características de Maria Pace, porque o conhecimento de sua psicologia e suas diferenças com a de Alexandrina não apresentam nenhum interesse para o leitor. Vou, pois, depressa, ao estudo da psicologia de Alexandrina. Indicarei desde logo diversos pormenores de sua natureza, que lhe mostram o caráter afetuoso e a inteligência. É geralmente calma, ao contrário da irmã, e essa tranquilidade se estende mesmo às manifestações do seu afeto, que não é por isso menos terno, nem menos acariciador. Se lhe sucede ter a seu alcance panos ou roupas, fica horas inteiras a dobrá-los, alisá-los com as mãozinhas e a pô-los em ordem, como lhe parece, em uma cadeira ou em um cofre. Se não pode entregar-se a esse prazer, seu passatempo preferido é o de ficar apoiada a uma cadeira, na qual coloca um objeto, que lhe serve de brinquedo, entre mentes, fala a meia voz e pode permanecer muito tempo nessa ocupação, sem fatigar-se. Compreende-se que, de start, causa poucas inquietações, ao passo que Maria Pace, muito viva e sempre em movimento, não demora na mesma brincadeira e precisa da companhia de alguém para divertir-se. Ora, aquela calma e as duas ocupações especiais que eram, sobretudo, as características da defunta Alexandrina, logo atraíram nossa atenção. Sem dúvida nenhuma, a gêmea Maria Pace gosta ternamente de sua mãe, e dela se aproxima, muitas vezes,
para acariciar e cobrir de beijos, mas essas manifestações de ternura, feitas tumultuosamente, são de pouca duração, e ela quer logo voltar a seus folguedos. Alexandrina, ao contrário, procura igualmente a mãe, porém, como disse, é mais calma em suas manifestações afetuosas, sem por isso ser mais fria. Suas carícias são delicadas, suas maneiras doces, e quando está no colo da genitora não a quer mais deixar. Este caso é o único que faz exceção à tendência que experimenta de bastar-se a si mesma, e quando a mãe quer deixá-la, para tratar de suas ocupações, não lhe é fácil fazê-lo, sem suscitar choros e gritos. É um gracioso espetáculo o comportamento diverso das duas meninas, numa sala. Maria passa e caminha prestamente, sem hesitação, dá a mão a todo mundo, enquanto Alexandrina vai esconder o rosto e as lágrimas no seio materno. Mas, em poucos instantes, a cena muda. Maria Passe, fatigada, quer deixar o salão, enquanto Alexandrina, familiarizada com as pessoas, não quer retirar-se e fica nos joelhos de sua mãe, atenta, como se estivesse tomando parte na conversa. Ainda nisso ela é a reprodução fiel daquela que a precedeu. Vou citar, ainda, alguns traços especiais do caráter da criança, que servirão para mostrar uma perfeita semelhança com os hábitos e as impressões da primeira Alexandrina. Um grande silêncio reina em torno da casa que habitamos, de sorte que o ruído de um carro se faz ouvir fortemente. Ora, esse ruído, quando ela está distraída, perturba o espírito de Alexandrina, que se oculta no regaço materno, dizendo: Alexandrina se espaventa, Alexandrina tem medo. Tudo, até mesmo as palavras, precisamente iguais, e o emprego da terceira pessoa, lembra o modo de agir e de falar, em caso idêntico, da primeira Alexandrina. Como esta, tem terror ao barbeiro, quando vê em casa. Inútil dizer que Maria Passe não possui iguais pavores. Ela não gosta das bonecas e prefere as crianças de sua idade, o que se notava, igualmente, na outra Alexandrina. Como a outra, ainda, quer que as mãozinhas estejam sempre limpas e reclama, insistentemente, que as lavem, desde que as vê um pouco sujas. Como a outra, tem repugnância pelo queijo e recusa sopa, por pouco que seja e ainda que a ocultem. A primeira Alexandrina morreu sem desembaraçar-se completamente do defeito de ser canhota, apesar dos nossos esforços por corrigi-la. A atual Alexandrina mostra-se obstinadamente canhota e, naturalmente, recomeçamos os mesmos esforços por modificá-la. Nenhum outro filho meu, Maria Passe inclusive, apresentou essa tendência. No quarto dos seus irmãos há um pequeno armário onde se guardam os sapatos. É para ela um grande divertimento, quando encontra o armário aberto, tirar os sapatos e pôr-se a brincar com eles. Era esta uma paixão da outra Alexandrina, mas o que mais nos impressionou foi que esta, como a outra, quer sempre calçar, num pezinho, um dos sapatos, necessariamente, muito grande para ela, e passeia assim através do quarto. Enfim, a outra particularidade digna de nota, porque foi bem uma característica da falecida Alexandrina, e minha irmã, a quem ela se refere, especialmente, guardava como um critério probante, esperava a realização na criança, e conservava o caso em segredo, sem falar a ninguém, com medo que a menina o repetisse por sugestão. A primeira Alexandrina, aos 2 anos, começou, por capricho, a mudar os nomes. De Angelina ela fazia Caterana ou Caterona, e assim, por capricho, chamava, constantemente, tia Caterana. Ninguém tinha notado esse pormenor e foi minha própria irmã quem verificou o fato aludido. Quando Alexandrina tinha a mesma idade da outra, ela nos fez lembrar aquela particularidade que a todos maravilhou. É desnecessário acrescentar que nenhuma dessas características se manifestou em Maria Passe. Outro fato, ainda, me atraiu a atenção. Não quero falar dele, porém, porque não tive confirmação plena do mesmo. Certamente, para estranhos que não conhecem as duas meninas, que não vivem em sua intimidade, a simples exposição desses fatos não diz a que ponto se correspondem as duas pequenas Alexandrinas. Para nós, a semelhança é tão perfeita que,
Para exprimir a opinião de toda a família, só posso estabelecer esta comparação: o desenvolvimento da vida de Alexandrina atual, nos seus aspectos, hábitos e tendências, é como se revíssemos o mesmo filme cinematográfico, já desenvolvido em vida da outra. Em todo caso, se estranhos não podem sentir e julgar exatamente como nós, da família ou íntimos, aquela correlação dos fatos, em uma idade em que o campo da consciência está ainda limitado, poderão, entretanto, verificar como é difícil explicá-los pelas coincidências fortuitas ou pela hereditariedade, sobretudo tendo em conta, particularmente, as outras circunstâncias que precederam o nascimento das duas filhinhas. Dr. Carmelo Samona. No jornal do Magnetisme, de setembro de 1913, o Dr. Fugairon publicou um artigo no qual critica os relatos do Dr. Samona. Pretende-lhe que o caso não é demonstrativo da reencarnação. Em primeiro lugar, porque Alexandrina teria dito à sua mãe: "Vê, eu estou pequena assim", e mostrava um embrião. Em segundo lugar, porque a concepção das gêmeas seria anterior à morte de Alexandrina, pela razão de que elas nasceram antes do termo, e, enfim, porque se esta se achava reencarnada, era-lhe impossível manifestar-se tipologicamente. O Dr. Samona respondeu a essas críticas na Filosofia della Scienza, número 4, de 15 de dezembro de 1913. Fez notar que houve erro na tradução do seu artigo, onde estava que estou pequena, o que diz o texto é serei pequena. No que concerne à concepção, o Dr. Samona, com o duplo título de pai e de médico, está mais bem qualificado que o Dr. Fugairon para informar exatamente sobre este ponto. Os nascimentos duplos se produzem muito frequentemente antes dos 9 meses da gestação. Ora, as meninas nasceram com 8 meses, o que é perfeitamente normal para multipares. Enfim, a objeção de que a pequena Alexandrina não poderia manifestar-se, se a reencarnação tivesse começado, é inexata, pois sabemos que o espírito encarnado pode perfeitamente dar comunicações e, com mais forte razão, quando não se acha, ainda, completamente ligado ao corpo que está para constituir-se. Não se podem também atribuir os hábitos da Alexandrina número 2 à influência do meio e da educação, porque sua irmã gêmea, Maria Passe, que está submetida às mesmas condições de existência, difere completamente de Alexandrina. Foi esta que voltou, porque física e moralmente é ela a ressurreição da primeira. Essas legítimas induções fortificam-se e tornam-se sem certeza, quando verificamos que uma lembrança da primeira Alexandrina despertou na segunda, com um caráter tão nítido, que a dúvida não é mais possível. Vejamos um último documento, tomado ainda ao Dr. Lancelin, que estabeleceu peremptoriamente a volta a este mundo da pranteada filha do Dr. Samona. Lancelin, que estava sempre em contacto com o Dr. Samona, obteve dele informações do mais alto interesse, com relação a Alexandrina número 2. Leamos alguns tópicos da carta publicada às páginas 362 e seguintes do seu livro, La Vie Posthume. Foi escrita a 20 de março de 1921. Minhas gêmeas, que já passaram de alguns anos a idade da primeira Alexandrina, estão bem desenvolvidas, física e moralmente. Continuam a ser muito diferentes, uma da outra, e quanto ao físico parecem de idade diversa, visto que Maria Passe é de um porte muito mais elevado e robusto que Alexandrina. Esta continua a parecer-se com a outra, de maneira surpreendente, tem os mesmos hábitos, é sempre canhota, com grande desespero da governanta, que busca sempre corrigi-la. As duas meninas são, aliás, muito inteligentes e não têm as mesmas inclinações. Maria é mais inclinada às ocupações domésticas e Alexandrina às coisas espirituais. Maria ocupa-se com as bonecas e a outra com os livros. Alexandrina, apesar de esperta, costuma concentrar-se em uma espécie de meditação, que, muitas vezes, produz reflexões acima de sua idade. Descreverei, agora, 2 fatos. Primeiro, a primeira Alexandrina morreu de meningite, a doença começou por dores de cabeça. Ora, a atual Alexandrina tem um medo extraordinário à mais ligeira dor de cabeça.
Segundo, há 2 anos, dissemos às gêmeas que as levaríamos em excursão a Montreal. Em Montreal há a mais bela igreja normanda do mundo. E minha mulher acrescentou: vocês vão ver coisas que nunca viram. Alexandrina respondeu: mas, mamãe, eu conheço Montreal, já vi. Minha mulher, então, fez-lhe notar que ela nunca fora a Montreal. A criança replicou: sim, já fui. Não te lembras que havia uma grande igreja com uma estátua, homem, muito grande, no telhado, com os braços abertos? E ela fazia o gesto com os braços. E continuou: não te lembras que fomos com uma senhora de chifres, e que encontramos uns padrezinhos vermelhos? Não tínhamos consciência de jamais haver descrito Montreal. Com efeito, Maria não tinha dali o menor conhecimento. Poderíamos, entretanto, admitir que qualquer outra pessoa da família lhe houvesse falado da grande igreja e do Salvador, sobre o portal do monumento, mas não sabíamos que pensar da dama dos chifres ou dos padres vermelhos. De repente, lembrou-se minha mulher da última vez que fora a Montreal, com a pequena Alexandrina. Antes de sua morte, levávamos conosco uma senhora de nosso conhecimento, que viera da província para consultar os médicos de Palermo, a respeito de grandes excrescências na fronte. À entrada da igreja, encontramos um grupo de jovens padres gregos, que traziam vestes azuis, ornadas de vermelho. Recordamo-nos, então, que esses incidentes haviam impressionado muito a pequena Alexandrina. Ora, se admite que alguém tivesse podido falar à atual Alexandrina da igreja de Montreal, não é de supor que quem quer que seja tivesse um instante pensado na senhora de chifres e nos padrezinhos vermelhos, visto que para nós eram estas circunstâncias muito insignificantes. Eis o fato em toda a sua simplicidade infantil. Como a pequena se obstinasse nessas 3 lembranças, para provar-nos que já tinha ido a Montreal, não insistimos, porque naquela idade é fácil sugestionarem as crianças com perguntas. Assim, contentamo-nos em ouvir-lhes narrativas e evitamos qualquer alusão a outra Alexandrina. Alguns reparos. Os fenômenos referentes ao aviso de uma futura reencarnação são já bastante numerosos para se imporem como realidade. Poderia multiplicá-los, se tomasse em conta todos os que me foram enviados. Tive, porém, que eliminar alguns, não só por falta de espaço, como porque, apesar de apresentar caracteres evidentes de autenticidade, poderiam ser interpretados, ou por sugestões dos parentes, ou por transmissão do pensamento. Pode-se verificar que me esforcei por só citar exemplos em que aquelas interpretações parecem despidas de fundamento. Notar-se-á, com efeito, que, no primeiro caso, é a menina que anuncia à mãe sua próxima volta. De outra feita, o espírito que deve voltar manifesta-se à primeira e à segunda mãe, independente uma da outra. O sexo e o aspecto físico do recém-nascido correspondem perfeitamente à imagem vista em sonho. No caso do capitão Batista, a reminiscência da cantilena era uma demonstração evidente do despertar de uma lembrança, que dormia na subconsciência da criança. Essa narrativa aproxima-se do episódio da segunda Alexandrina Samone e prova a perenidade da memória, apesar da transformação do envoltório corporal do ser. Esses casos espontâneos são de grande valor, pois os seus narradores não tinham nenhum conhecimento das leis da reencarnação. Nas sessões espíritas devemos nos premunir contra as causas de erro, que resultariam da autossugestão dos médiuns. Examinei, em cada caso, o valor dessa hipótese e creio haver demonstrado que ela era insuficiente para explicar o fenômeno, mormente no que se refere aos relatos de Bouvier, Toupet, Engel, de Reilly e Jaffelx. Chegamos, enfim, ao bem documentado caso do Dr. Samona. Nenhuma dúvida razoável é possível. A identidade das 2 Alexandrinas, física e intelectualmente, afirma-se com tal evidência, que creio inútil insistir no assunto. Foi o mesmo ser que, por 2 vezes, veio ao mesmo lar. Se os outros casos tivessem sido estudados com tão minucioso cuidado e com tão precisa documentação, poderíamos afirmar, altamente, que a demonstração científica das vidas sucessivas era, de hora em diante, um caso resolvido.
Se não chegamos ainda até aí, não será menos certo, para os que estudarem imparcialmente os exemplos citados, que há tal probabilidade a favor da palingenesia, que ela constitui uma prova moral de primeira ordem. Não há dúvida de que o futuro nos trará novas e decisivas confirmações, e a grande lei da reencarnação tomará lugar definitivo no domínio da ciência. Capítulo 13. Vista de conjunto dos argumentos que militam em favor da reencarnação. Chegados ao termo deste trabalho, se lançarmos um olhar ao caminho percorrido, verificaremos que a grande teoria das vidas sucessivas, que nasceu na aurora da humanidade, atravessou os séculos e as civilizações, com fortuna diversa, e, nos tempos modernos, tomou vida nova, graças aos pensadores que a estudaram no último século, às observações e às experiências dos espiritistas. Parece que ela deve sair, agora, do domínio filosófico para entrar no da ciência. Se as observações e as experiências são, ainda, relativamente pouco numerosas, algumas já se acham bem estabelecidas e impossível não as ter em consideração. Elas são os primeiros degraus desse monumento, que a ciência de amanhã certamente construirá. Para que se aprecie o justo valor dos argumentos de diferente natureza que reuni neste volume, seguindo o método indutivo, é indispensável, em primeiro lugar, conhecer bem as demonstrações científicas sobre as quais repousa a certeza da existência da alma, como princípio independente do corpo, e a do substratum imaterial que a individualiza e de que é inseparável. A alma é um ser transcendental. Vê-se, indiscutivelmente, das pesquisas feitas há meio século, pelos sábios mais notáveis do mundo inteiro, que existe no homem um princípio transcendental, desconhecido dos quadros da fisiologia oficial, porque nos é revelado com faculdades que o tornam muitas vezes independente das condições de espaço e de tempo, que regem o mundo material. É o que se verifica dos trabalhos da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, que desde 1882 publicou mais de 30 volumes, com as observações e as experiências que seus membros registraram, depois de minuciosos inquéritos. Os nomes de Crookas, de Sedgwick, de Mieres, de Gurney, de Barrett, de Oliver Lodge e de muitos outros são penhores seguros da realidade dos fatos ali relatados. Inquéritos semelhantes foram feitos nos Estados Unidos, pelo ramo americano de pesquisas psíquicas, sob a direção do professor Slope Jodgson, na França, por grande número de psiquistas e, em particular, por Camille Flammarion, nos 3 volumes da obra A Morte e seu Mistério. Ultimamente, o Collier, engenheiro químico, publicou um volume sobre a telepatia, e o Dr. Osti, 2 livros, Lucidité et Intuition e la Combinaissance Supranormale, que se referem às faculdades desconhecidas do ser humano. Na Itália, a revista Luce e Ombra reuniu indiscutível quantidade de testemunhos e Bozano publicou uma série de monografias sobre este assunto, e que são do mais alto interesse. É, pois, absolutamente certo que o pensamento de um indivíduo pode exteriorizar-se e agir sobre outro ser vivo, independentemente de qualquer ação sensorial, apesar da distância que os separa. É a esse fenômeno que se dá o nome de telepatia. Não é menos certo que a visão à distância, apesar dos obstáculos interpostos, se exerce durante a vigília ou o sono, sem recorrer ao sentido ocular, o que necessita um poder diferente do puramente fisiológico. Eis-nos, ainda aí, em presença de uma faculdade inteiramente distinta das que os fisiologistas reconhecem a substância nervosa. Enfim, está estabelecido, por exemplos numerosos e indiscutíveis, que um fenômeno tão extraordinário como o do conhecimento do futuro, ou premonição, foi várias vezes verificado. Tudo prova que existe no homem um ser independente do organismo físico e que é rigorosamente condicionado pelas leis que regem o mundo material. Isto agora é tão incontestável, que um filósofo de envergadura de Bergson não recuou dizer, numa conferência sobre a alma e o corpo, a 28 de abril de 1912. Se, como procuramos demonstrar, a vida mental transborda a vida cerebral, se o cérebro se limita a traduzir em movimentos uma pequena parte do que se passa na consciência,
A sobrevivência, então, se torna tão verossímil, que a obrigação da prova incumbirá àquele que nega, em vez daquele que afirma, porque a única razão de crer na extinção da consciência depois da morte é que se vê o corpo desorganizar-se, e esta razão não terá mais valor se a independência da quase totalidade da consciência em relação ao corpo é também um fato verificável. O perispírito e suas propriedades. A independência desse princípio interior foi estabelecida por provas numerosas e variadas. A alma é individualizada pelo perispírito. A melhor ainda, esse princípio espiritual não é uma vaga entidade metafísica, uma palavra abstrata ou uma função da substância nervosa, mas um ser concreto, com individualidade, porque, mesmo durante a vida, esse ser ao qual se deu o nome de alma ou de espírito, que pode separar-se do corpo e manifestar sua realidade objetiva nos fenômenos de desdobramento. O desdobramento do ser humano está agora demonstrado por observações 1000 vezes reiteradas. Verificou-se, de uma parte, a presença do corpo material, em um determinado lugar e, simultaneamente, a existência do duplo em outro. O fantasma do vivo traz consigo a sensibilidade, a inteligência e a vontade. Pôde-se reproduzir esse fenômeno experimentalmente, o que é uma segunda demonstração da independência do ser interior, designado habitualmente sob o nome de espírito. É ele que, depois da morte, sobrevive e se manifesta objetivamente, por aparições materializadas, que são, em todos os pontos, semelhantes às dos vivos. Eis-nos, pois, em presença de uma demonstração direta e imediata. Primeiro, o espírito não é um produto do corpo, pois que sobrevive à sua desagregação. Segundo, possui, sempre, o mesmo organismo fluídico, que o acompanha durante a vida e que o individualiza, ainda, depois que se separa do corpo material. Durante a vida, o conhecimento do perispírito faz-nos compreender. Primeiro, a conservação do tipo individual, apesar da renovação incessante de todas as moléculas carnais. Segundo, a reparação das partes lesadas. Terceiro, a continuidade das funções vitais, num meio continuamente em renovação. Os espiritistas conhecem há muito esses interessantes e curiosos fenômenos e veem com satisfação que a ciência oficial, pela voz de alguns dos seus representantes e dos mais autorizados, vai sancionando, pouco a pouco, todas as ordens de fatos que compõem esta nova ciência. É, pois, legítimo que nos sirvamos desses preciosos conhecimentos para experimentar resolver o problema da origem da alma e de seus destinos. Está perfeitamente demonstrado que nas sessões de materialização se forma um ser estranho aos assistentes, e que é objetivo, porque todo mundo descreve da mesma maneira, porque é possível fotografá-lo, porque deixa impressões digitais ou moldagens dos seus órgãos, porque age fisicamente, deslocando objetos, porque pode falar ou escrever. Esse ser possui, pois, todas as propriedades fisiológicas de um ser humano comum e faculdades psicológicas. Não se trata de um desdobramento do médium, não só porque dele difere em todos os pontos de vista, mas também porque costumam aparecer, simultaneamente, vários espíritos materializados. Ademais, tem-se, por vezes, verificado que o médium, acordado, conversa com a aparição. Em outras ocasiões, o espírito materializa-se, de maneira idêntica, com médiums diferentes e, enfim, sua identidade é frequentemente estabelecida pelos que o conhecem. Uma vez que o perispírito possui a faculdade, após a morte, de materializar-se, reconstituindo integralmente o organismo físico que aqui possuía, somos levados a supor que no instante do nascimento é ele que forma seu invólucro corporal, o qual não passa de uma materialização estável e permanente, enquanto nas sessões experimentais ela é apenas temporária, porque produzida fora das vias normais da geração. Essa opinião, que eu emiti há 25 anos em A Evolução Anímica, acaba de ser aceita pelo eminente Sir Oliver Lodge, numa conferência feita na Inglaterra, em 1922, diante de um público escolhido. O corpo espiritual, a que a alma está indissoluvelmente ligada,
conserva o estatuto das leis biológicas que regem a matéria organizada. Ele contém, igualmente, todos os arquivos da vida mental, porque a consciência só nos faz conhecer uma fraca parte desse imenso oceano, a superfície do qual ela emerge, e que constitui o fundo de nossa individualidade. Pode-se dizer, portanto, que o conhecimento do perispírito é o fecho de toda a explicação das vidas sucessivas. A cada nascimento, é um ser antigo que reaparece. Onde e como o perispírito pôde adquirir suas propriedades? Uma das mais belas conquistas da ciência do século XIX foi haver demonstrado a unidade fundamental da composição de todos os seres vivos. Todos nascem de um ovo. Todos são formados de células, cujo protoplasma é sensivelmente o mesmo, apesar de sua prodigiosa diversidade. Todos os seres nascem, evolucionam e morrem. Todas as funções orgânicas são essencialmente semelhantes. A nutrição, a digestão, a respiração e a reprodução operam-se de maneira quase idêntica. É uma demonstração pelo fato da unidade de plano da natureza e, desde que a inteligência, posto que diferente da matéria, lhe é, entretanto, associada, lícito é acreditar que o princípio espiritual lhe é também fundamentalmente o mesmo, apesar das diferenças quantitativas que existem em todos os graus de seu desenvolvimento. Verificamos que as faculdades transcendentais, como a telepatia, a clarividência e mesmo a ideoplastia, existem igualmente nos animais, o que é uma razão a mais para admitir a identidade do plano da criação. Se assim é, se realmente a alma vem subindo os degraus da escala zoológica, não será surpreendente que a cada nascimento ela reproduza, em resumo, toda a história do seu passado, como se nota durante a vida embrionária de todos os seres. Estas induções são legítimas, encadeiam-se mutuamente, e podemos considerá-las como provas da palingênese universal. Não se compreende, ainda, claramente, como o princípio inteligente, que anima inumeráveis milhares de milhões de organismos rudimentares e primitivos, chega a sintetizar-se em uma unidade de uma ordem superior, assim como não se pode explicar, claramente, como essa passagem se opera de uma espécie a outra. Não é, entretanto, menos real que existe uma ligação permanente e contínua entre todos os degraus de escala vital, e se a vida é una no universo, o mesmo acontece com o princípio espiritual. Somos, daí, obrigados a perguntar onde o perispírito pôde adquirir suas propriedades funcionais, e parece lógico supor que ele as fixou em si, no curso de suas evoluções terrestres, passando, sucessivamente, por toda a fieira da série animal, integrando em sua substância indestrutível as leis cada vez mais complicadas que lhe permitem animar e reparar, automaticamente, organismos cada vez mais complexos, das formas mais simples ao homem. É uma graduação sucessiva e uma evolução contínua. Se esta hipótese é exata, devem se reencontrar, na série animal, fenômenos análogos aos observados na humanidade. É indiscutivelmente o que se dá, pois que já verificamos que a alma do animal sobrevive à morte. Em obra precedente, A Evolução Anímica, procurei indicar como se podia conceber o desenvolvimento progressivo do princípio espiritual e mostrei que, colocando-se a causa da evolução nos esforços empregados pelo princípio inteligente, para libertar-se progressivamente dos laços da matéria, explicam-se melhor os fatos do que pela teoria materialista dos fatores únicos da hereditariedade e do meio. O progresso físico e intelectual provém de esforços incessantes, reiterados, de melhoramentos quase imperceptíveis, a cada passagem, mas cujo termo está na humanidade, que resume e sintetiza essa grande ascensão. O ser, chegado a um grau qualquer da escala vital, não pode mais retrogradar, simplesmente porque não encontraria mais, em razão do seu estado evolutivo, as condições necessárias para encarnar nas formas inferiores, que já ultrapassara. Os cruzamentos são, em geral, infecundos, entre espécies diferentes, porque os híbridos não se reproduzem, e com mais forte razão entre as famílias e os ramos. Notemos, ainda, que as funções vitais, nutrição, respiração, reprodução e mesmo a sensibilidade e a motricidade,
não criam diferenças essenciais entre os animais e os vegetas, o que estabelece a grande unidade fundamental que existe sob o véu das aparências. Demonstrou-nos a ciência que o transformismo não passa de um caso particular de uma lei em geral. Tudo evoluciona, tanto as nações como os indivíduos, assim os mundos como as nebulosas. Tudo parte do simples para chegar ao composto. Da homogeneidade primitiva vai-se à prodigiosa complexidade da natureza atual, realizada por leis que só pedem tempo para produzir todos os seus efeitos. Vimos que, nos vertebrados superiores e mais particularmente entre os animais domésticos, a inteligência adquiriu um grande desenvolvimento para compreender a linguagem humana, para formular raciocínios, para resolver certos problemas. É evidente que se encontra, ainda, num grau inferior de mentalidade, mas que é da mesma natureza que a nossa. Assinalei, igualmente, que os chamados poderes supranormais, como a telepatia, a clarividência, o pressentimento, se observam bastantes vezes na raça canina, o que permite, ainda, assimilar o princípio espiritual do animal ao do homem e, repito, existem fantasmas de animais inteiramente análogos, em suas manifestações, às manifestações materializadas dos mortos. V. Revue Metapsique, janeiro a fevereiro, 1923. Em resumo, em todos os seres vivos há as mesmas contribuições orgânicas, as mesmas funções vitais, o mesmo princípio pensante, o mesmo invólucro perispiritual. Magnífica demonstração é essa da grande lei de continuidade que rege o universo inteiro. A reencarnação humana e a memória integral. Para chegarmos à verificação experimental da realidade das vidas sucessivas e para explicar por que não se conservam as lembranças das existências anteriores, é preciso estudar sumariamente as diferentes modalidades da memória. Se a alma é individualizada em uma substância, que acompanha durante todo o tempo de sua evolução, se esse corpo espiritual é o guardião indefectível de todas as aquisições anteriores, estamos no direito de perguntar por que, a cada volta, aqui, não temos conhecimento do passado. Para compreender o ouvido das vidas anteriores seria indispensável mostrar que, mesmo em nossa atual existência, produzem-se profundas lacunas relativamente a uma multidão de incidentes que nos sucedem e, por vezes, períodos inteiros apagam-se de nossa lembrança. Não será, portanto, extraordinário que mesmo se dê com tudo o que precede a vida atual, pois que o perispírito experimenta profundas modificações íntimas, ao reaparecer na Terra. Estabelece-se, de cada vez, um novo equilíbrio, que modifica, necessariamente, o estado da memória. É, pois, indispensável mostrar que, se a memória é indestrutível, ela só se torna consciente em condições particulares. Aqui, ainda, não se trata de uma teoria imaginada com todas as suas peças, mas de fatos atualmente conhecidos. As experiências de Peters, Bourru e Burut, Jonet e outros provaram que tudo o que recebemos deixa um traço indelével. Sem dúvida, as aquisições intelectuais não se apresentam simultaneamente à consciência. A regra é que o seu maior número seja esquecido. Mas esquecimento não quer dizer destruição. A subconsciência registra sempre os estados mentais e, fato ainda mais notável, ela os associa indissoluvelmente aos estados fisiológicos contemporâneos, de sorte que, ressuscitando-se os primeiros, fazem-se renascer, ao mesmo tempo, os segundos, e vice-versa. Como já o disse, essa regressão da memória pode apresentar-se espontaneamente ou é possível provocá-la por diferentes processos e, principalmente, pela hipnotização de certos pacientes, que têm o poder da ressurreição mnemônica. Os espiritistas, praticando as experiências magnéticas, descobriram esse poder de renovação das lembranças terrestres, durante a vida, e prosseguiram na regressão até os estados anteriores ao nascimento atual. Já disse porque esse método não deu até então, apesar de algum êxito, os resultados que se poderiam esperar, mas estou persuadido de que ele será fecundo no futuro, quando tiver eliminado as causas de erro devidas à sugestão do operador, à autossugestão dos pacientes,
Quando se tiver atuado sobre o espírito exteriorizado, em colaboração com os guias do médium, estes saberão empregar os meios mais eficazes para tornar a fornecer à memória perispiritual toda a sua intensidade. O método, aliás, não foi sempre infecundo, visto que o professor Flournoy, apesar do seu conhecido cepticismo, fui obrigado a confessar que não sabia como Helena me teria aurido os conhecimentos da linguagem sânscrita da princesa Simandini. Tenho feito reservas a propósito das narrativas em sessões espíritas, onde há reconhecimentos recíprocos, porque não têm sido fornecidos elementos para a verificação da realidade dos acontecimentos relatados pelos pacientes, o que não quer dizer, aliás, que as narrativas sejam falsas. O mesmo não sucede em alguns casos, onde é possível, até certo ponto, verificar a exatidão dessas rememorações. Com efeito, quando, espontaneamente, a senhora inglesa, inteiramente ignorante do estado normal da política francesa, faz prova, durante o desprendimento, de profundos conhecimentos sobre o mesmo assunto, e afirma ter vivido outrora em nosso país, devemos ter na maior conta essa observação, proveniente de um meio em que a reencarnação não é geralmente admitida. Igualmente para com a história do príncipe Wittgenstein, em que o espírito de sua prima afirma ter vivido em Dreux, nas circunstâncias dramáticas que relatamos. A identidade do espírito parece bem estabelecida, dada a semelhança da letra das comunicações com a da religiosa viva e, em parte, confirmadas pelas pesquisas a que um amigo do autor procedeu para encontrar os restos do convento em que ele estivera. Enfim, o reconhecimento da medalha é também um argumento que não se pode desprezar. Com o caso relatado pelo príncipe Wisniewski, a prova é completa. Uma mulher, inteiramente ignorante, utilizando-se apenas de um dialeto do baixo alemão, exprime-se em francês, narra acontecimentos de sua vida passada, os quais são verificados como perfeitamente exatos. Eis-nos em presença de um verdadeiro caso de reencarnação, que nenhuma outra hipótese poderia logicamente explicar. O exemplo do louco Susiak não é menos demonstrativo, porque, depois da morte, se lembra de ter habitado um castelo, e lhe indica com exatidão o lugar, por todos ignorado, e no qual estão documentos que foi possível encontrar, de acordo com as indicações dadas. Esses fatos verificáveis são, infelizmente, muito raros. Não temos, porém, o direito de os desprezar, porque servem para estabelecer, experimentalmente, a realidade das vidas anteriores, que vamos ver confirmadas por outros fenômenos não menos interessantes e ainda mais demonstrativos. Notemos que as personalidades que se observam em cada encarnação, tão distintas entre si, não são incompreensíveis para nós e não prejudicam o princípio da identidade, pois já verificamos que um mesmo indivíduo, no curso da vida, pode apresentar oposições prodigiosas de caráter. Luiz V., por exemplo, ora é calmo, honesto, submisso, ora, sob o choque de uma emoção ou de uma desordem orgânica, torna-se turbulento, ladrão, insubmisso. As fases são separadas pela perda de conhecimento de certos estados intelectuais anteriores. Nota-se o mesmo contraste no caso de Félida e, sobretudo, no da senhorita Belchamps. Dir-se-ia que essas diversas personalidades são estados alotrópicos da individualidade total. Desde que a reencarnação traz, fatalmente, um tônus vibratório inteiramente distinto do da vida do espaço e das existências anteriores, é natural que, a cada retorno à Terra, o ser que reencarna difira, mais ou menos, do que era antes, não obstante conservar uma individualidade inalterável. A hereditariedade e as crianças prodígio. Desde que a ciência materialista atribui as faculdades intelectuais ao funcionamento do cérebro, os estudos a que feitos obrigar-me-iam, necessariamente, a indagar até que ponto o fenômeno da hereditariedade poderia fornecer uma explicação para o caso das crianças prodígio. Vimos que, pela palavra hereditariedade, é designada a transmissão dos caracteres anatômicos e fisiológicos entre os pais e seus descendentes. O fato é indiscutível. A ciência atual, porém,
não lhe fornece nenhuma explicação válida. Todas as teorias imaginadas por Herbert Spencer, Darwin, Mcginley, Weismann e outros são absolutamente incapazes de elucidar esse fenômeno, porque as gêmulas, micelas, ideoplasmas, ideias determinantes, bióforos, etc., não são mais que palavras, que não correspondem a qualquer realidade objetiva. Ser-nos-á, pois, permitido, a nós, espiritistas, utilizar os conhecimentos que adquirimos experimentalmente. Eles nos autorizam a formular uma explicação que tem, pelo menos, o mérito de apoiar-se na observação e na experiência. Desde que o perispírito possui o poder de organizar a matéria, é a ele que atribuímos essa função para explicar a formação do embrião e do feto. Se, em verdade, o princípio espiritual sobe lentamente os degraus da série zoológica, se conserva em sua substância os traços indeléveis, órgãos atrofiados, dessa evolução, é natural que ele a reproduza, em síntese, durante os primeiros meses da gestação. Os caracteres secundários, que pertencem aos pais, podem ser atribuídos a uma ação magnética do pai e da mãe, que modifica mais ou menos profundamente o tipo perispiritual do ser que encarna, para lhe dar uma semelhança com seus progenitores. Essa hereditariedade física não é nem geral nem absoluta, entretanto, existe por vezes, o que não está em contradição com a explicação que dei. O mesmo já não acontece quando se trata da hereditariedade psicológica. Esta não existe nunca, por assim dizer, e se, às vezes, podemos descobrir aptidões intelectuais semelhantes entre pais e filhos, estas semelhanças nunca são transmissões diretas. Um matemático, por exemplo, não comunicará a seu filho o conhecimento da álgebra, assim como um linguista não lhe dará o das línguas que ele conhecer. Citei numerosos exemplos que demonstram, não só que muitos homens saíram dos meios mais obscuros, nos quais seria impossível descobrir a causa de suas eminentes faculdades, como também que os maiores vultos só tiveram, as mais das vezes, filhos degenerados. A hereditariedade psicológica é tão pouco frequente, que certo número de fisiologistas foram constrangidos a imaginar uma lei de inatidade. Em realidade, é o que sucede. Cada ser, voltando à Terra, traz consigo toda a bagagem do passado e manifesta, por vezes, desde a mais tenra infância, tão prodigiosos conhecimentos, que é impossível atribuí-la à hereditariedade ou ao funcionamento da matéria cerebral, que não poderia ter adquirido todas as suas propriedades funcionais. As formas da inteligência manifestaram-se, com brilho incomparável, em músicos como Mozart e Beethoven, antes mesmo que eles pudessem conhecer as noções fundamentais de sua arte. O mesmo com pintores, tais como Giotto, e escultores como Miguel Ângelo, que na idade de 8 anos não tinha mais nada a aprender da técnica de seu mister. Como explicar o caso inverossímil, mas bem real, de Henrique, que, aos 2 anos, sabia 3 línguas, e com 2 anos e meio, mamando ainda, pôde prestar um exame de história e de geografia, de Hamilton, que conhecia aos 3 anos o hebraico e aos 7 estava mais adiantado que a maior parte dos candidatos à academia. É bem certo que o cérebro dessas crianças só podia servir mecanicamente para o enunciado das ideias, porque ele seria incapaz de registrar, em razão do seu incompleto desenvolvimento, a multidão de conhecimentos, de associação de ideias, e de raciocínios de que essas ciências necessitam. Como já disse, era, provavelmente por um fenômeno de exteriorização, que o espírito encarnado manifestava as prodigiosas aptidões, e estas, por certo, só as pudera adquirir nas existências passadas. Esses fenômenos são tão embaraçosos para a ciência materialista, que ela os passa cuidadosamente em silêncio. As reminiscências. Indiquei já as razões pelas quais a lembrança do passado, que se manifesta de maneira tão brilhante nas crianças prodígio, não é geralmente conservada. Entretanto, como não existem regras sem exceção, é possível, por vezes, que o espírito encarnado, sob o império de diferentes circunstâncias, recupere, momentaneamente, parte de suas lembranças anteriores, encontrando-se em lugares que habitou outrora.
Essas reminiscências podem ser vagas, mas adquirem, algumas vezes, bastante intensidade para imporem, àqueles que as experimentam, a certeza de que já viram a região em que se acham, e mesmo que a habitaram. Nem o sentimento do já visto, nem a clarividência são suficientes, em certos casos, para explicar completamente o fenômeno. A teoria que fica de pé, por consequência, é a das vidas anteriores. Vimos, assim, que a reminiscência, posto que geralmente imprecisa, é muito frequente nos veridianos. Mas, na impossibilidade de verificar a realidade dessas impressões, só as indiquei para não deixar nada de lado, reservando para depois os exemplos autênticos em que a reminiscência foi observada. Com os casos do Major Wellesley, do clérigo e da senhora de Krapikoff, demos um passo avante. Verdadeiras lembranças de vidas anteriores. Já não é o simples sentimento do já visto. O percipiente tem a sensação nítida de haver vivido outrora, e não a de assistir simplesmente a uma visão do passado. Bem demonstrativo é o caso da senhora russa. Desde criança, desenha, sem modelo, personagens vestidas como no século XVIII, reconhece o castelo de Versalhes e as ruínas de Mali, sem nunca tê-los visto. Tem a sensação perfeita de ter vivido-a em outros tempos. Assim também com Catherine Bates, cuja escrita anterior foi reconhecida como a que possui outrora, vem depois a visão e conhecimento exato da aldeia de Broadway, fatos verdadeiramente demonstrativos, pois que, em sua existência atual, jamais conhecerá aquela região e ignorava que seu antepassado aí tivesse vivido, o que exclui a hipótese da clarividência. O inquérito do Dr. Gaston d'Urville, a propósito da vida anterior da Sra. Reinaldi, é muito interessante, em vista da documentação exata que pôde ser reunida para verificação de todas as particularidades. É um notável exemplo de lembrança de uma vida passada, porque nenhuma outra hipótese pode explicar os vários incidentes. Viu-se, pelo meu relatório ao Congresso de 1898, que muitos homens célebres afirmam lembrar-se de ter vivido antigamente. É impossível não levar em conta, entre os modernos atestados de homens como Lamartine e Mary, tão demonstrativos sob vários pontos de vista. O mesmo para com o padre Grati. Ele declara que o gênio da língua latina lhe foi revelado repentinamente, de dentro para fora, isto é, necessariamente, o despertar de uma ciência outrora aprendida. Indiscutivelmente, o mesmo se deu com a menina Nellie Foster, que reconhece uma região que nunca viu e designa as pessoas com quem se relacionara em encarnação precedente, quando se chamava Maria. Não se pode apelar para o conhecimento criptestésico, porque ninguém falara à criança da região que sua família habitara precedentemente. Também o mesmo, com relação ao caso apresentado pelo comandante Mantin, onde uma pequena designa exatamente os nomes das localidades espanholas por onde nunca passara durante o curso de sua vida atual. É do mais alto interesse observar que os casos de lembranças de vidas anteriores podem verificar-se em todos os países, em todas as raças, em todas as épocas, ainda mesmo em meios onde as ideias reencarnacionistas são completamente desconhecidas. Parece, pois, que os fatos espontâneos são, realmente, manifestações da continuidade da memória subconsciente. A raridade relativa deles não é razão suficiente para negar os que havemos colhido. Com efeito, vimos que, na Índia, os exemplos de lembranças das vidas anteriores são bastante comuns. Os casos assinalados pelo Dr. Moulton foram bem verificados e não podem ser bem compreendidos se não admitirmos a reencarnação. Os da reconstituição da individualidade, inteiramente desconhecida pelas crianças que pretendem ter sido personagens que já existiram, são igualmente do mais alto interesse. Os exemplos de Tucker, na Itália, e do Major Wage, na Índia, se fossem mais bem documentados, seriam inteiro e completamente demonstrativos. Notei-os de memória, mas as descrições de Courtine e o caso de Havana foram seriamente observados e provam a sobrevivência da memória da última encarnação de certas crianças. Não ignoro as críticas que podem ser suscitadas,
relativamente ao método histórico e no que concerne ao valor das testemunhas escolhidas em fontes tão diferentes, seria necessário, para sua verificação, que se efetuassem inquéritos semelhantes aos empreendidos pelos doutores Moulton e D'Urville. Não é permitido, porém, desprezar sistematicamente os exemplos que citei. Parece-me impossível que tantos testemunhos fornecidos por pessoas honestas, que não se conheciam, todas pertencentes às classes da sociedade, sem qualquer interesse de enganar, sejam completamente despidas de valor. Os exemplos emanam de fontes tão diversas e têm, entretanto, caracteres tão comuns, que é impossível atribuí-los à fantasia dos narradores ou à imaginação das crianças, tanto mais quanto, por vezes, eles se produzem, espontaneamente, em meios onde a ideia da vida anterior era absolutamente estranha, assim aos pais como aos filhos. Seria preciso fechar voluntariamente os olhos para não compreender a importância de semelhantes comprovações. São fatos e ninguém possui, cientificamente, o direito de os desatender. Até prova em contrário, eles me aparecerão como demonstrações positivas da indiscutível realidade das vidas anteriores. Avisos de futuras reencarnações. Se eu te assinalar cuidadosamente o caso da reviviscência da memória, não é menos necessário registrar as narrativas nas quais foi dado o aviso de uma futura reencarnação. Ora a predição se realiza espontaneamente, ora é produzida durante o sono, ora, enfim, no correr de sessões espíritas. Vimos essas revelações manifestarem-se sob as mais variadas formas. A princípio, uma criança que, antes da morte, tem a intuição de voltar à Terra, e fixa o dia de seu novo nascimento. Depois, é o caso em que o espírito desencarnado informa em sonho a sua mãe aquela que foi sua irmã, que renasceria em casa desta, e o recém-nascido tem os caracteres físicos idênticos aos que sua mãe vira em sonho. São complicações que nenhum acaso poderia combinar. É ainda por uma visão que a mulher do Capitão Batista sabe que a sua querida Branquinha lhe voltará, e esta é tão bem a reencarnação da primeira branca, Blanche, que se lembra da cantilena, em língua francesa, que tantas vezes adormecera na vida precedente. A reviviscência da lembrança é a mais completa no caso de Nélie Foster, em que os pormenores da vida anterior ressuscitam com inteira fidelidade. São fatos esses eminentemente convincentes, e que por si sós bastariam para apoiar, solidamente, a teoria das vidas sucessivas, visto que nenhuma outra explicação lógica poderia intervir aí. Mostrei que, nas sessões espíritas, os espíritos anunciavam frequentemente que renasceriam em certa família, de antemão designada, com sinais característicos, e essas predições se realizaram minuciosamente. É útil assinalar o caráter moral que se desprende de algumas destas observações. De modo geral, as almas que vêm retomar um corpo fazem com o fim de melhorar e anunciam explicitamente o fato, como uma necessidade que lhes é imposta pela justiça imanente. Trata-se de um traço comum do ensino dos guias espirituais. Tais foram os casos citados por Bouvier, Tolpere, Jaffelx. Eles são, de alguma sorte, resumidos e completados pela descrição do Dr. Samona, onde o aviso da futura reaparição da pequena Alexandrina se complica com a de uma irmã gêmea, com tal abundância de provas, que é impossível a dúvida. Não somente o caráter, os hábitos de Alexandrina número 1 se repetem na recém-vinda, como ainda as lembranças, o que não permite duvidar que a pequena desaparecida tenha voltado. Seria demais insistir na importância deste caso. É possível que tal conjunto de fenômenos seja o resultado de simples coincidências. Como se poderiam explicar as propriedades do corpo espiritual, que ressuscita a sua forma antiga nas sessões de materialização? A não admitir que foram adquiridas aqui, quem nos poderá dar uma explicação lógica das recordações e das reminiscências, de que encontramos tão grande número de exemplos? Como recusar crédito às predições feitas nas sessões espíritas, quando elas se realizam com tão perfeita exatidão? Todos esses fenômenos, aparentemente tão diversos, têm uma explicação comum. E a teoria da reencarnação,
que nos mostra o espírito subindo lentamente a árdua rota que o deve conduzir à felicidade, preço dos seus incessantes esforços. Capítulo 14. Conclusão. Durante todo o curso desta obra, esforcei-me por apresentar aos leitores os fatos de natureza diversa, que pareciam